Meu nome é Thaís, atualmente eu tô grávida de 28 semanas da minha bebê Milagre e a gente engravidou 10 dias após uma perda gestacional. Oi, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Thaís Kainé e esse daqui é o meu canal no YouTube. Eu já contei essa história lá nas outras redes, mas claro, de forma muito resumida, mas eu tinha muita vontade de trazer essa história aqui pro YouTube, tanto pra gente deixar registrado esse milagre extraordinário que aconteceu nas nossas vidas. E se eu me emocionar nesse vídeo, vocês se levem, tá? Tudo que eu tiver de informação, vou ir dando pra vocês e vou tentando deixar passando aqui na tela pra vocês presenciarem um pouco mais com a gente de como foi viver isso. Vamos lá, gente, é muita coisa pra lembrar, então anotei no meu celular tudo. Vamos começar pelo começo? O nosso bebê foi um bebê extremamente planejado. Então era uma coisa que a gente fez plano de saúde pensando nisso, enfim, se vocês quiserem posso trazer um vídeo mais focado nisso, de como foi pra gente planejar o nosso bebê. Mas a gente falava sempre de ter filhos. Só que a gente decidiu que a gente ia começar a tentar, assim, depois da nossa lua de mel. A gente se casou com 19 anos, se vocês quiserem eu posso contar um pouco mais dessa história também. Mas a gente só foi ter nosso casamento, nossa festa mesmo no papel, agora ano passado. 14 de junho do ano passado, de 2025, a gente se casou e começamos a efetivamente assim tentar. Parei meu anticoncepcional dia 3 de julho. E vamos deixar uma coisa clara, com tentar, eu não digo que estávamos, nossa gente, porque tem gente que realmente começa a tentar, cadastrar o dia que tá ovulando, tem data e hora certa ali pra fazer acontecer, se é que vocês me entendem. Não, a gente não fez isso, a gente só foi deixando a vida nos levar, até porque eu achava que seria impossível eu engravidar tão rápido assim, né? Eu achava assim, não, gente, vou parar de tomar o anticoncepcional, talvez depois de uns 3, 4 meses eu engravido. A gente não tava esperando, sabe? Ok, dia 3 de julho, parei de tomar o anticoncepcional, guardem essa data. Dia 3 de agosto, minha menstruação estava atrasada, segundo o aplicativo, há 3 dias, fui fazer meu primeiro teste de gravidez. Gente, se eu colocar esse teste aqui, vocês vão achar uma vergonha, porque vocês vão falar, gente, isso daí não tá positivo, tá negativo. Mas eu sabia do que eu tava vendo. Já tinha feito teste de gravidez antes da minha vida, e eu sabia que aquela sombrinha que eu tava vendo nunca tinha aparecido. Porque, gente, sério, eu era maluca, neurótica, a gente não tava tentando, eu me prevenia e tal, e mesmo assim eu fazia teste de gravidez, porque sempre eu achava que eu tava grávida. Tô sendo um pouco honesta demais, talvez... Não sei. Enfim, o teste deu realmente muito fraquinho. Qualquer pessoa que pega esse teste e olha, fala que tá negativo. Inclusive, na época, o meu marido, ele é muito cético, assim. Inclusive, outras vezes eu falava assim, ai, amor, você tá vendo aqui uma sombrinha? E ele ficava tipo assim, ai, amor, não tô vendo. E dessa vez, até ele viu. E não porque tava visível, eu acho que era pra gente saber, sabe? E eu pensei assim, não, vou esperar pra fazer outro teste, entendeu? Consegui esperar? Não. No outro dia, eu já pedi outro teste de farmácia, mas eu não pedi aquele de 25 ml, né? Que é o teste comum. Eu pedi o Saiba Antes, que ele tem 10 ml. Quem não sabe, esse 25 e 10 é a sensibilidade do teste. E como eu sei que na urina é menos concentrado que no sangue, eu pensei assim, não, se eu tiver esse daqui vai super mostrar. E realmente ele mostrou, a linha ficou mais visível. E aí fui, contei pro Dani, a gente foi e fez aquele digital e deu lá grávida 1, 2 semanas. A gente ficou extremamente feliz. Só que pra ser sincera com vocês, eu acho que a nossa ficha não caiu direito, porque foi muito rápido. Como eu disse pra vocês, eu acho que a gente não tava esperando que fosse acontecer. Então eu lembro que, tipo assim, às vezes eu tava deitada, o Dani ia me abraçar e ele falava assim, você tá grávida, tem um bebezinho na sua barriga. E a gente ficava tipo assim, meu Deus, tem um bebezinho na minha barriga. E não que hoje em dia seja muito diferente, tá? Se vocês quiserem, posso falar, comparar um pouco as experiências pra vocês. De vez em quando, do nada, gente, eu já tô com um barrigão, o bebê já mexe, já interage com a gente. E mesmo assim, às vezes eu fico, gente, eu tô grávida. Tipo, de verdade, eu estou grávida. Então é uma coisa que até hoje a ficha não caiu, mas eu acho que na época foi até um pouco mais, sabe? Por causa de ter sido tão rápido. Eu lembro que, tipo assim, tudo isso aconteceu no final de semana. Primeiro horário que tinha, segunda-feira, pra marcar médico, eu fui e marquei e solicitei o beta-HCG, que é pra ver a quantidade de hormônio de gravidez que tem no sangue. Meu primeiro beta-HCG, ele veio em 19,3. Na época, eu lembro que eu fiquei meio apreensiva, assim, eu até cheguei a conversar com a doutora. Ela falou assim, ó, é normal, porque você descobriu muito cedo, tá baixo porque você descobriu cedo, não fica pensando muito nisso, não. Eu lembro que eu até cheguei a cogitar com ela esse negócio da perda, porque, sendo sincera com vocês, gente, era uma coisa que tava na minha cabeça, eu não sei explicar pra vocês. E, inclusive, era uma coisa que o Dani, ele comentou comigo que ele sentia também. A gente tava feliz. Em nenhum momento a gente deixou isso roubar ou ofuscar a nossa felicidade. Mas sabe quando você fica tipo assim, parece que alguma coisa vai dar errado? Isso não é um incentivo pra vocês ficarem ansiosos, tá? Porque hoje em dia eu também tenho isso com a minha gravidez. Só que é diferente. Hoje em dia eu sei que eu tenho medo, eu tenho uma ansiedade. Anteriormente era como se fosse uma intuição, porque ela não vinha cercada de medo e ansiedade. Ela era uma certeza que me deixava triste. Uma certeza assim, entre aspas, né, gente? Porque eu não tinha certeza de nada. Mas era tipo uma intuição que me deixava
deixava triste, mas não me deixava desesperada. Eu só sentia, não sei explicar pra vocês. Ok, a médica me tranquilizou e tal. Inclusive, a médica que eu estava passando, ela não era obstetra, ela era uma clínica geral. E ela já tinha passado por uma perda. Ela estava grávida, inclusive, na época. Pouco tempo depois, quando eu descobri minha segunda gravidez, ela teve o bebê dela. Mas ela tinha passado também por uma perda gestacional. Então, enfim, conversamos, ok, tranquilo. Ela falou assim, ó, Thaís, daqui 72 horas, você vai repetir o seu beta. O comum é fazer com 48. Eu acho que ela pediu com 72. Eu imagino que seja só pra dar mais alto mesmo, pra eu me sentir mais segura. Eu lembro que eu perguntei pra ela, falei, doutora, quando que eu posso fazer outro teste de palitinho pro teste dar forte? Porque eu queria ter um teste forte pra eu virar e falar assim, gente, olha aqui meu teste, estou super grávida. Aí ela falou assim, ó, na quinta-feira, eu acho que era na quinta mesmo, na quinta você vai vir aqui repetir seu beta, na sexta você faz outro teste, que aí a linha já vai dar forte e tal. Beleza, gente. Me aguentei de ansiedade? Não. Com 48 horas, eu repeti o teste de fitinha. E aí, aquela linha que ela já estava fraca, ela sumiu. E eu lembro que quando ela sumiu, eu falava pro Dani, eu falava, amor, eu não tô mais grávida. E ele tentava me tranquilizar, falar, não, amor, não fica pensando nisso, a gente vai lá, você vai fazer o exame de sangue. Pode ser porque o teste não é da mesma marca, pode ser, enfim, começamos a cogitar coisas. E nesse dia, gente, se eu não me engano, eu acho que eu fiz 3 testes de gravidez. E nos 3 testes, realmente, eu não via mais sombrinha nenhuma. À noite, eu comecei a ter um corrimento estranho que evoluiu pra perda gestacional. A gente, claro, foi no médico e tal. Eu fiz de novo o beta-HCG. O meu beta-HCG tinha caído de 19,3 pra 3,8, se eu não me engano, alguma coisa assim. Fiz também o ultrassom. No ultrassom, o doutor falou assim, ó, não tem nada aqui. E eu falei, o que isso pode significar? Ele falou, ó, ou é muito cedo e não tem nada porque é muito cedo, ou realmente foi uma gestação que não evoluiu, ok? Eu até passei com a médica do pronto-socorro, tive uma péssima experiência, ela foi meio ríspida, assim, com a gente, sabe? Tipo, ela falou, seu beta já era pra estar em 3.000. E mais pra frente eu vou contar pra vocês da segunda experiência, que não, o meu beta não é um beta que sobe rápido, assim. Na teoria tava certo, mas não tava, né? Até porque tive a perda gestacional. É um alerta pra vocês pra não se desesperem com o valor de beta. Se tiver dentro dos padrões, assim, da normalidade, pode ser que seu corpo só reaja diferente mesmo. Depois eu passei com a minha médica, a médica que tinha solicitado o beta-HCG, que era pra eu fazer em 72 horas. Conversamos, ela foi, gente, uma querida, muito humana, sabe? A forma dela se comunicar, o jeito que ela tranquilizou a gente, o jeito que ela falou que se a gente precisasse de alguma ajuda psicológica, assim, mais aprofundada. Enfim, foi uma querida com a gente. Vou encostar, gente, que, nossa, nessa fase da gravidez, começa a dar uma falta de ar, tô falando aqui há 10 minutos interruptos já tô com uma fadiga e minhas costas começou a doer. Ok, e o que essa doutora instruiu a gente? Ela falou, ó, assim que cessar esse você tá tendo, eu não sei se pode falar isso no YouTube, gente, então eu vou dar uns piquezinhos assim, umas censuradas, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando eu parei de ter esse ela falou assim, ó, você vai e faz o ultrassom. Aí eu falei, quanto tempo vai durar? Ela falou assim, tá saindo muito? E eu lembro que no primeiro dia não tava, no segundo já começou a vir muito, assim, muito mesmo. No primeiro, segundo, terceiro dia, assim, veio bastante e depois começou a cessar até ficar como fica em final de menstruação mesmo, sabe? Aí ela falou, ó, eu imagino que vai durar ali em torno de 7 dias. Se por um acaso durar mais do que isso, mas tiver bem pouquinho, pode ir fazer o ultrassom mesmo assim, porque aí já não tem tanto problema, desde que seja pouquinho. Quando eu fui fazer a ultrassom, inclusive, eu acho que tava ainda... Sabe aquele pouquinho que é chato, irritante? No finalzinho da menstruação, tava desse jeito. Fui fazer a ultrassom e, inclusive, eu usei a guia do ultrassom, que seria pra ser o meu primeiro ultrassom. E aí, quando eu cheguei na clínica, eu também nem me atentei de avisar, nem nada. E aí, quando eu fui fazer realmente o ultrassom com a médica, dava pra ver que ela ficou meio em choque, sabe? Tipo, procurando, assim, alguma coisa, pensando como que ela ia me falar isso. E aí, eu falei pra ela, falei assim, ó, então, eu tive uma perda gestacional recente, e aí a doutora falou que eu podia utilizar essa guia mesmo pra fazer ultrassom, pra ver se realmente meu útero tá limpo, se foi completo, né? Aí ela falou assim, tá, porque realmente eu tava procurando aqui, eu não achei nada. Realmente não tinha mais nada, meu útero tava 100% limpo. E aí, essa mesma doutora, que foi a doutora que realizou o ultrassom, ela falou pra mim, vocês podem inclusive voltar a tentar, quando vocês quiserem. Então vou falar pra vocês que a gente voltou a tentar, porque como eu disse pra vocês, apesar da gente querer, a gente não tava tentando, não tinha data, não tinha hora, era tipo, realmente, é uma coisa natural, sabe? Como qualquer casal tem, né? Não vamos entrar em detalhes, senão eu fico tímida, gente. Inclusive,
chegou a um ponto que depois, quando eu já tava grávida e eu não sabia, uma vez eu tive essa conversa com o Dani e eu falei pra ele que eu tava me sentindo pressionada, porque eu ficava pensando, pô, a gente não tá tentando e eu não queria chegar ao ponto de tentar. E, gente, nada contra quem realmente tenta, eu sei que é o sonho de muita gente, mas eu queria tentar levar isso da forma mais leve possível, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu sabia que se eu efetivamente estivesse tentando, isso ia me deixar mais ansiosa. É a forma como eu lido com isso, tá? Eu, Thaís, sua experiência pode ser completamente outra. E aí eu falava pro Dani que, ao mesmo tempo que eu não queria efetivamente tentar, eu me sentia culpada, porque, tipo assim, pô, eu não tava nem tentando. Como que eu ia engravidar, sabe? Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo mais aprofundado em como que a gente se sentiu, como foi a nossa experiência, enfim. Eu lembro que uma coisa que batia muito forte, tanto na minha cabeça quanto da do Dani, é que o tempo de Deus é perfeito. Se aconteceu daquela forma, mesmo que a gente não gostasse, não entendesse, não aceitasse, achasse, pensasse, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Quisesse até murmurar, reclamar, Deus sabia de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Não tinha o que a gente questionar, não cabia a gente questionar, sabe? Foi uma coisa que a gente fortaleceu muito a nossa fé nessa época, e eu acho que foi uma coisa que ajudou muito, eu acho não, tenho certeza, foi uma coisa que ajudou muito a gente a passar por esse processo, que é um processo doloroso, é um processo difícil. Eu imagino que talvez, se você tá assistindo esse vídeo, talvez você chegou nesse vídeo porque você já passou por isso, ou alguma coisa assim. Quando eu contei meu relato na rede vizinha, eu recebi muito comentário de gente agradecendo por eu ter falado sobre isso, porque tinha vivido isso, e querendo ou não, gente, é um processo muito doloroso, é um processo solitário, e não é nem solitário porque as pessoas não se fazem presentes, eu acho que essa nem é a questão, e enfim, como eu disse pra vocês, eu posso aprofundar em outro vídeo, mas é solitário porque ninguém sabe mesmo o que você tá vivendo. No fim das contas, nem o seu marido sabe completamente o que você tá vivendo, porque as alterações hormonais acontecem exclusivamente no seu corpo, sabe? Ele pode saber a parte emocional, óbvio, psicológica e tal, mas a parte fisiológica é só no seu corpo. Não vou me aprofundar, gente, senão eu vou ficar aqui falando por 3 horas ininterruptas, porque é muita coisa pra falar. Ok, eu fiz o ultrassom, o meu útero tava completamente limpo, que é uma coisa que me questionaram muito já. Inclusive médicos me questionaram. Falaram, ai, será que você não tava grávida de gêmeos? E aí só um foi pra frente? Não, o meu útero tava completamente limpo. E aí, pela conta do ultrassom, porque aí essa é uma coisa que eu vou aprofundar mais pra frente com vocês, mas pela conta do ultrassom, eu engravidei 10 dias depois da minha perda gestacional. Gente, pra mim até hoje é surreal esse testemunho, assim, que a gente viveu. Inacreditável. Inclusive, quando eu tive minha perda, eu ouvi muita gente falando, tipo, passava vídeo às vezes pra mim, sabe? Tipo assim, engravidei 15 dias depois, 20 dias depois. E pra ser sincera com vocês, eu chegava a duvidar. Honestamente, eu ficava, gente, mas é possível isso? Gente, a minha mãe, ela é enfermeira, né? Ela era técnica de enfermagem, ela viveu no dia a dia, conviveu com muitas mulheres que têm filhos, que tiveram a perda gestacional, e ela falou pra mim que ela nunca tinha visto ser tão rápido assim. É uma coisa que eu fui questionada e, pra ser sincera, eu nem levei pro coração, gente, porque de verdade é estranho, né? É esquisito falar. E aí, ok, vamos retroceder de novo um pouquinho. O que eu tinha ouvido falar, inclusive de médicos, era que era provável que nesse ciclo eu nem tivesse ovulação, mas eu tive sinais claros de ovulação. E, gente, pra ser sincera com vocês, não dá pra eu virar pra vocês e falar assim, nossa, conhecia demais o meu corpo, porque eu tomei anticoncepcional durante muito tempo. Então eu nem sabia como era meu corpo sem o anticoncepcional. E o anticoncepcional te impede de ovular, né? Então, mas eu sabia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de pesquisar muito, sempre fui muito noiada na cabeça. Então eu sabia, eu tive dor nas costas, eu tive dor de cabeça, o meu muco ficou diferente, eu sabia que eu estava ovulando. Ok, só detalhe para isso. Uma coisa que me perguntam muito, direto me mandam mensagem na rede vizinha perguntando sobre isso, é se a gente fez algum tratamento, a gente tomou alguma coisa, fez alguma coisa de diferente. E pra ser sincera com vocês, não vou dar esperança pra ninguém em relação a isso, porque a gente não fez nada de diferente. Agora, gente, eu esqueci de pegar o meu caderninho, vou pegar e volto aqui pra continuar a história pra vocês, porque acho muito relevante os detalhes que estão nele. Voltei, gente, com o meu caderninho. E esse caderninho a gente comprou, eu já estava desconfiando, assim, que eu tava grávida, mas era puramente uma coisa, assim, da minha cabeça. E aí eu comprei, eu falei pro Dani que se eu tivesse, eu ia usar pra isso, pra colar os testes aqui, pra eu ter os registros. O que, de verdade, foi muito legal. Esse é um caderno que mais pra frente eu quero passar, enfim, mostrar pra minha filha. Tô escrevendo também algumas coisas pra ela, escrevo anotações relacionadas a, por exemplo, o curso de gestante que a gente tá fazendo. Eu acho que é uma memória legal pra guardar. Que eu tenho os testes de gravidez todos coladinhos com data. Eu comecei a fazer os testes muito cedo. Eu não tava nem atrasada. Todos eles deram negativo. Eu achei que eu estivesse ficando doidinha, gente, pirada das ideias. O primeiro teste de todos eu fiz, eu já estava com 2 semanas de gravidez, só que eu não sabia e o teste deu negativo. Mas falar assim, você começou a desconfiar quando você fez o primeiro teste? Não.
gestação. Gente, eu comecei a desconfiar muito cedo, muito cedo. Tem até uma história assim, vou contar aqui, porque enfim, tava no banho e aí eu comecei a passar a mão na minha barriga. E gente, pra vocês terem uma noção, nesse meio tempo a gente mudou de casa, a gente veio pra casa que a gente mora atualmente. A gente tava na outra casa ainda e eu acho que a gente não tava nem com perspectiva de mudar. Eu acho que se for voltar assim, gente, era capaz de eu ter engravidado. Fazia 3 dias, surreal. Eu comecei a passar a mão na minha barriga porque eu sentia que eu tava grávida. E eu falava, Deus, eu acho que eu tô ficando doida. Eu preciso de um sinal, eu preciso, não sei, faz o Daniel sonhar, não sei, eu preciso saber se eu tô grávida, porque eu tô maluca. Mas enfim, eu acho que Deus só conta as coisas pra gente, não é no nosso tempo. O nosso tempo não é bom, não é perfeito, não é agradável, entendeu? Quer dizer, pode ser agradável pra gente, né? O Dani, ele chegou a sonhar, e eu lembro que ele acordou e ele me contou. Só que ele sonhou que outra menina tava grávida dele. Tipo assim, uma menina whatever, tá? Não era tipo assim, ai, fulana. Não, era tipo assim, ele sabia que era outra mulher, que ela tava grávida, que era dele. E depois eu vou até ver se eu posso contar isso, né? Era dele, e ele pensava assim, gente, como que eu vou falar pra Thaís que eu não engravidei essa menina, mas esse filho é meu? Maluquice, né? Eu tava maluca, eu já tava pensando que eu estava grávida há muito tempo. E eu lembro que eu falava pro Daniel, eu virava pra ele e falava assim, amor, você acha que eu tô grávida? E ele falava, amor, sendo sincero com você que tá me perguntando, não acho. Tipo, não fica com isso na sua cabeça e tal. Até porque, gente, eu super entendo o lado dele. Ele não queria me ver frustrada, né? E eu lembro que eu até zoava ele falava assim, amor, eu acho que eu tô. Se eu tiver, quando eu engravidar, nosso filho nascer, eu vou contar pra ele que você achava que eu tava maluca. Não levem essas coisas a sério, tá? É puramente brincadeira de casal. Eu usava o aplicativo, se eu não me engano, era o Flo. Eu falo se eu não me engano porque eu usei nessa época, eu usei o Clube, usei o Flo e depois eu baixei o Gravidez Mais. Então, eu não sei qual que era exatamente o que eu tava usando, eu tenho quase certeza que era o Flo, no modo tentando engravidar. Que aí, ao invés dele só mostrar previsões, tipo assim, ai, vai descer hoje, ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele mostra, tipo assim, faça um teste de gravidez em tantos dias. Ele é mais eficaz se você tá tentando ter um bebê e não só controlar seu ciclo. E aí eu lembro que ele falava assim, ó, você pode fazer um teste hoje, mas ele ainda não é confiável. E aí eu fazia, dava negativo, eu pensava, gente, ok, mas tá falando que não é confiável, né? Vou esperar. Ok, dia 7 de setembro, falou assim, hoje é o dia confiável pra fazer o teste de gravidez. Se der negativo, muito provavelmente é negativo, se der positivo, muito provavelmente é positivo. Nisso, já estava atrasada, tá? Já estava com 4 dias de atraso. E a minha menstruação nunca foi de atrasar. Só que, como eu disse pra vocês, tomei anticoncepcional praticamente toda a minha vida sexual. Eu não sabia como era meu ciclo. Ao mesmo tempo que eu ficava, estou atrasada. Gente, pra ser sincera, eu não sabia nem quanto tempo de duração tinha meu ciclo, porque eu não sabia, eu tomava anticoncepcional. Aí, ok, nesse dia eu tava com 4 dias de atraso. E eu já tava ficando doida, porque o que eu pensava? Eu pensava assim, gente, eu vejo vídeo na rede vizinha, enfim, em várias plataformas. Tem gente que descobre que tá grávida antes da menstruação atrasar, tipo, um dia antes. Eu tô com 4 dias. Não vai mostrar que eu tô grávida? E vocês acreditam que eu fiz o teste nesse dia e deu negativo? Gente, eu fiquei frustrada, tipo, muito frustrada. E eu lembro que eu falei pro Daniel, eu falei, amor, eu acho que eu tô ficando maluca, eu preciso fazer um teste de sangue pra eu tirar isso da minha cabeça. E o Dani virou pra mim e o Dani, ele é muito mais racional que eu, tá? E não considero isso um defeito, pelo contrário, eu acho que é legal que ele seja a parte mais racional do relacionamento. Ele falou pra mim, falou, mas amor, você vai fazer? E aí, se der negativo, como você vai ficar? E eu entendo que isso também era até uma certa preocupação, assim, como eu ia ficar, questão psicológica mesmo, sabe? De lidar com isso. E eu falei pra ele, amor, honestamente, se der negativo, eu acho que eu não vou ficar 100% confiante que eu não tô grávida, mas eu preciso fazer. E aí ele me apoiou e tal, a gente foi fazer. Isso daí era num domingo e era feriado, tá? 7 de setembro. A minha mãe, inclusive, ela tava aqui em casa. No exato momento que a gente saiu, ela não tava aqui em casa. Eu ainda não tinha contado pra ela, porque a minha mãe, ela ficou muito triste. Quando eu tive a minha perda gestacional, ela foi uma das únicas pessoas, assim, que ficou sabendo que eu engravidei. Depois, obviamente, né? Sabendo que eu perdi. Então eu queria ter, assim, mais certeza pra contar pra ela, sabe? Até da desconfiança. Então, mesmo ela estando aqui em casa, não foi uma coisa que eu decidi não comentar com ela. Nesse dia, fomos na farmácia e aí eu descobri que a farmácia também fazia o HCG, né? Que é pelo sangue. Só que ao invés deles tirarem da veia assim, eles tiram da pontinha do dedo. E aí fui fazer o exame. A farmacêutica foi uma querida comigo. Ok, fizemos o teste. Ele ficava pronto em 15 minutos. Eu expliquei toda a situação pra ela, expliquei que eu tava tendo sintomas de gravidez. Por quê? Quais sintomas eu tinha? Inclusive, vou gravar um outro vídeo pra cá, contando todos os sintomas que eu tive, assim, até as 25 semanas de gestação. E depois faço um contando os últimos sintomas. Falei pra ela que eu tava com uma cólicazinha, assim, no baixo ventre, enfim. Falei pra ela as coisas que eu tava sentindo. E falei, inclusive, que eu tinha tido a perda gestacional e tal. Ela falou
falou que ela ia até me orientar em relação a isso, porque, pra quem não sabe, quando você tem uma perda gestacional, o seu beta, ele fica alterado por um tempo, na grande maioria das vezes. Só que o meu beta, ele teve uma queda muito drástica, ele foi de 19 pra 3 em 48 horas. Então, tipo, e isso já tinha passado mais um mês. Então a chance dele ter zerado era, tipo, altíssima. Que é diferente, por exemplo, se o meu beta tivesse em, sei lá, 1000 e pouco, entendeu? Enfim, são situações diferentes. E aí, beleza, fiz o exame e fiquei lá esperando. Aí, a farmacêutica, ela sabia que a gente queria engravidar, então ela chamou e começou a explicar pra gente como que funcionava. Ela falou, ó, o limite desse exame pra ele dar negativo é 5. A hora que ela falou isso, eu já fiquei, gente, não estou grávida, que ela tá explicando muito. E aí ela foi e falou, e o seu teste deu exatamente sim. Eu tenho até aqui, ó, ela até marcou com um marca-texto, tá vendo? Não sei, eu acho que a imagem vai estar espelhada, mas tá escrito aqui, ó, resultado sim. Seu resultado está acima dos valores considerados normais. Marque uma consulta com seu médico para confirmar o resultado. E aqui embaixo, valores de referência. Mulheres não grávidas, 10. Mulheres pós-menopausa, 14. Homens, 2. E valores abaixo de 5 e acima de 1.500 são inconclusivos. Só que, por isso que... gente, isso daí é uma coisa que eu falo pra todas as minhas amigas que vêm me falar sobre o teste de gravidez. Você vai fazer o teste, não faz o qualitativo, faz o quantitativo, que fala a quantidade de hormônio. Porque, por exemplo, se eu tivesse feito o qualitativo, ele ia falar, não grávida, e aí, tipo assim, e na verdade eu estava, sabe? Ela falou, ó, 5 é baixo, é bem baixo. Só que, por exemplo, eu não tô grávida. Se eu fizer o teste agora, aqui no meu dedo, vai dar 0,8. O seu deu 5, entende? É um valor realmente acima do considerado normal. Ela até perguntou, né, se eu queria levar um teste de gravidez. Ela falou, ó, mas não faz agora, faz daqui uma semana e tal. Eu falei assim, não, acho que eu vou fazer o de sangue mesmo. Ela falou, ok, faz. Daqui uma semana você faz. Não aguentei, gente. Isso daqui foi dia 7 de setembro, né? Dia 9 de setembro, eu fui fazer o meu outro beta-HCG. Tem aqui, né, tanto a folhinha lá do coisa, tanto os testes, ó. E aí eu anotei. Acho que não focou. Pera. O primeiro foi dia 29 de agosto, aí eu coloquei 9 DPO, que é dias pós-ovulação, que era quando eu achei que tinha sido a minha ovulação, e pode até ser que inclusive foi, né? 4 de setembro, tava contando como meu dia previsto, aí depois 5, 6, 7, inclusive, gente, tem dias, vocês estão vendo, né, que tem o teste azul e o teste rosa. O teste azul é de 25, e depois eu comprei esse rosa, que é de 10. Esse dia aqui tava com 2 dias de atraso. Eu fiz o rosa e eu fiz o azul também, porque eu não confiava no teste, porque... na minha cabeça eu tinha certeza que eu tava grávida, entendeu? Gente, eu comprei esses testes, comprei tudo pela internet, chegou muito rápido. Era entrega full, sabe? E foi muito barato, tá? Então, por exemplo, um testezinho desse você vai comprar na farmácia é pelo menos 10 reais. Eu lembro que eu paguei, eu acho que eu paguei, tipo assim, gente, coisa de 20 reais em 10 testes. Porque a gente já tava tentando, no final acabou que eu engravidei e tem teste aqui em casa até hoje, tá? Que eu não sei pra que eu vou usar. Será que dá tempo? Ou vai vencer antes do próximo bebê? Mas eu sei que todas as amigas minhas que falam assim, eu acho que eu tô grávida, eu falo, você quer fazer um teste? Eu tenho lá em casa. Enfim, aí aqui, né, tá o beta-HCG quantitativo. E aí, ok. No dia 8 de setembro, eu fiz um teste. E aí, na época... Não, olhando aqui agora eu consigo ver sim. Mas, se eu mostrar pra vocês, vocês não vão conseguir ver. Eu até coloquei aqui, ó, possível linha, tá vendo? Mas tá muito fraquinha mesmo. E aí, no dia 9, eu já consegui ver uma linha um pouco mais visível. E aí, no dia 9, fui lá no médico, né, fiz com... daqui. Inclusive, o que a minha médica me falou é que aqui ele consegue detectar melhor do que da ponta do dedo. Então, na teoria, ia dar mais alto de qualquer jeito. Até se eu fizesse no mesmo dia, por exemplo. Fizemos o teste e eu tenho vídeo da nossa reação fazendo esses testes. Vou ver se eu consigo colocar pra vocês. Outra rede tem lá tudo certinho. Eu gravei o mesmo vídeo pra lá, como eu disse pra vocês, com menos detalhes. Mas aí coloquei lá os vídeos e tal. Com 5 dias de atraso, o meu beta deu 19,9. E nisso, eu já fiquei preocupada, pra ser sincera com vocês. Insegura pela perda, né? Pela perda gestacional, qualquer pessoa ficaria insegura, qualquer pessoa fica insegura. Pensa, gente, vai dar tudo errado, entendeu? E só que eu tava insegura também pelo valor. Por quê? Eu via muita gente falando assim, gente, eu tô desconfiando que eu tô grávida, fiz esse teste de sangue, olha isso, deu 300, deu 1.000. E o meu tinha dado, tipo, 5 e depois subiu pra 19. Então eu fiquei com esse certo receio. Apesar de que 5 pra 19, gente, mais do que dobrou, entendeu? Foi bom, subiu o certo, que o certo é dobrar a cada 48 horas, né? Mas mesmo assim eu tinha essa insegurança, o que é algo completamente normal, né, pela circunstância e tal. Por isso que eu falei até pra vocês não se pegarem nisso de valor de beta, porque cada corpo é um corpo. O meu corpo, ele demora muito pra subir o beta, foi o que eu reparei, né? Demora muito pra subir o beta no começo, mas quando ele sobe, meus amigos, ele sobe de verdade. Tanto que tem um dos vídeos que o Dani até vira e fala assim, ai, é trigêmeos. Não, é gêmeos, alguma coisa assim. E teve até uma época que a gente ficou noiada em relação a isso, porque eu vou chegar nesse ponto, tá? Aí, ó, eu continuei fazendo os testes de palitinho, então eu tenho aqui dia 10, e aí, ó, a linha, ela foi ficando cada vez mais forte. Será que vai dar pra ver? Não sei. Aí no
dia 11 de setembro, fui repetir meu beta, 48 horas depois. Ele foi de 19,9 pra 58,2. Depois eu fui fazer de novo só no dia 15, aí ele já deu 392. Fiz de novo no dia 18, ele deu 1.596. E fiz de novo no dia 22, aí ele deu 9.960. Por que que você fez tantos betas? Foi uma recomendação da minha médica fazer beta seriado, que chama, né? Por causa do histórico, assim, e aí foi o que eu falei pra vocês. Assim que eu descobri essa nova gestação, a médica que eu tava passando, a clínica geral, ela foi e teve que sair, né, de licença, porque ela teve o bebê que ela tava esperando. E aí eu comecei a passar com uma outra doutora, ela falou assim, ó, Thaís, seu beta tá normal, só que não cabe a mim falar isso pra você. Se você tá com essa insegurança, você pode fazer o quanto você quiser, você só tem que ter consciência que vai chegar um momento que seu beta vai parar de duplicar, quadruplicar, enfim, porque é normal, é o que acontece com o corpo de toda mulher. Só que reza a lenda que com 3.000 de beta, você faz ultrassom, você já consegue ver o bebê. E aí entra outro ponto aí. Fiz o meu beta até 9.000 e, inclusive, gente, se esse beta, eu fiz ele esperando ele dar 3.000, né? Porque o último tinha dado 1.596. E aí ele já tava 9.000. Eu comecei a sentir uma cólicazinha abaixo do ventre. E aqui na minha cidade tem o HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade. Não sei exatamente qual que é a sigla, mas eu sei que é alguma coisa assim. Sei que a HCM é um hospital meio que especializado nisso, sabe? Um hospital que tem obstetra de plantão e tal. Eu comecei a sentir essa cólica abaixo do ventre, não tive sangramento, nada. Eu não tive, inclusive, sangramento de nidação, tá? Em nenhuma das duas. Curiosidades, enfim, vai que alguém se interesse a saber. E eu fiquei preocupada, eu fui lá e tal. E outra coisa, a gente tava sentindo muito gases. Muito. E aí, a hora que eu falei isso pra médica, isso daí foi uma coisa que acendeu um alertinha nela, por causa de questão de gravidez ectópica, né? Que é gravidez fora do útero. E aí ela foi e pediu um ultrassom pra mim. E a gente não conseguiu ver a bebê nesse ultrassom, tá? Mesmo eu estando com 9.960 de beta. Então, eu não vou contar essa história aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, enfim. E aí uma coisa leva a outra, daqui a pouco eu tô contando pra vocês. Gente, então, e esse daqui é meu relato de parto. E eu nem parei ainda, entendeu? O bebê tá na minha barriga. É porque realmente é muita coisa e uma coisa leva a outra. Eu não vou contar pra vocês, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre o dia que não conseguimos ver a bebê, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a minha gravidez mais detalhado. Sei que quem me acompanha da rede vizinha já sabe muito sobre a minha gravidez, mas como eu disse pra vocês, os vídeos lá, eles têm que ser encurtados. Então, se vocês quiserem saber com mais detalhes, mais reações, mais, enfim, dados, pode comentar aí que eu posso trazer, enfim. Eu sou bem aberta pra falar sobre isso, pra ser sincera, gente, porque eu acho que informação é sempre bom, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a nossa história, de alguma forma, possa trazer, talvez, algum conforto pra você que tá passando por uma situação semelhante. A nossa bebê, como eu disse pra vocês, tô com 28 semanas, ela tá crescendo bem, tá se desenvolvendo bem. Mas sim, foi uma coisa que eu tive muita insegurança no começo, até pela rapidez que tudo aconteceu. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal, que me ajuda muito. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Vou falar beijo, porque o Daniel gosta que eu falo. É isso.